e nos faz satisfeitos em Ti, e satisfazendo ao Teu nome, em santidade e justiça, a qual fomos comprados para viver, em santidade, a qual agrada o Senhor. Essa é a nossa oração, em Cristo. Amém. Meu irmão, certamente você já ouviu essa expressão. A mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Você já ouviu, de fato, essa expressão? Se você diz que não, das duas, uma. Ou você não estava aqui na primeira vez que eu preguei aqui em Brotas, ou você não lembra de fato que este sermão foi utilizado na minha primeira visita aqui a esta igreja. Quando eu vim para conhecê-los, preguei este texto. Ele está na sequência daquilo que temos pregado em Filipenses, e por isso não poderia deixá-lo de fora. Lembre então que essa expressão nasce de uma fala do imperador Júlio César. Disse então que a esposa de Júlio César, chamada Pompeia, ela resolveu dar uma festa exclusivamente para mulheres. E assim, então, comemorar uma data, uma cerimônia religiosa chamada Dona Bonadeia. Um jovem chamado Públio resolveu participar de penetra, e assim se vestiu de mulher. Tendo sido descoberto no meio daquilo tudo, gerou-se um grande escândalo na sociedade de Roma, fazendo com que Júlio César deixasse a sua esposa Pompeia sob a seguinte alegação: a minha esposa não deve estar nem sob suspeita. Minha esposa não deve estar nem sob suspeita. César, sendo imperador de Roma, ele considerava que existia um modo digno de que a sua esposa devia viver e permanecer ao seu lado. De forma semelhante, a Igreja de Cristo, como noiva do Senhor, é chamada a viver de modo digno do Senhor. Talvez a gente se choque com essa informação. Mas para estar junto ao Pai, somos chamados a viver como Cristo viveu, o seu Filho, em santidade, a qual ninguém verá ao Senhor. Talvez a gente comece a ficar desesperado sabendo quem nós somos. A diferença, então, crucial nesta relação, que adianto aqui para os irmãos para ficarem em paz, é que Cristo, Ele conhece quem nós somos. Ele sabe que somos indignos, porém Ele nos empresta a sua dignidade. Somos chamados, então, em resposta ao amor de Cristo, que nos constrange, que nos lava, que nos limpa, viver no agrado de sua vontade. É por isso, então, que gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema, o modo digno de viver o Evangelho. O modo digno de viver o Evangelho. Antes de entrarmos exatamente no conteúdo, nos 3 pontos que bons presbiterianos sempre trazem, eu gostaria de pensar ainda de forma anterior algumas características que marcam esse povo a ponto de levá-los a reagir da forma que devem reagir, a dignificar o Evangelho com a sua vida. Isso começa quando o Senhor trata o nosso coração na primeira parte do versículo 27. Ele começa dizendo, vivei. Em outra versão, a NAA, que eu tenho aqui, ela diz, acima de tudo, vivam. Ele diz, vivei acima de tudo. Então, a ideia por trás aqui é de que, antes de qualquer coisa, temos algo a ser experimentado. Que antes de qualquer coisa é essa? Nós olhamos para o texto pregado a última vez em Filipenses, eu sei que faz um tempo, mas convido os irmãos a lembrarem que Paulo está falando aqui de uma certa convicção que tem
de que por mais que esteja preso agora, será liberto para a alegria dos irmãos. E ele fala isso com esta convicção de fé. Ele afirma no versículo 25 e 26, assim: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então Paulo, ele mostra aqui uma certa convicção: ficarei, permanecerei. Uma convicção diferente do que nós vemos lá em 2 Timóteo, quando parece já dizer: combati o bom combate, está chegando a minha hora. A partir de então, um marco claro do que Paulo quer dizer é: quer seja essa minha convicção se realize e eu seja livre, ou seja, liberto, quer seja isto não aconteça, nós temos um modo a viver, um modo de viver, que não depende de Paulo estar livre ou não. Não depende de Deus fazer os nossos gostos, ou Deus contemplar as nossas orações com aquilo que nós pedimos exatamente. Mas temos um modo a viver. Acima de tudo, trata sobre isso. E a partir de então, ele coloca uma expressão: acima de tudo, vivei, ou vivei acima de tudo, deste modo digno do Evangelho. Talvez a gente possa pensar que quando ele está falando sobre o viver, ele fale sobre o nosso respirar diário, sobre a nossa vida, o fôlego de vida que nós recebemos. Porém, a palavra original, no contexto do texto aqui, ela fala sobre um tipo de viver mais relacionado a uma cidadania. Faz menção a polis, cidade. A ideia, então, aqui é de viver como um cidadão. E por que isso aqui é importante? E marca o escrito de Paulo aos filipenses. Os filipenses, eles recebiam um título de extensão de Roma na Macedônia, na sua região. Aqueles generais que se aposentavam na guerra, eles poderiam escolher cidades assim como Filipos para morar lá. E a partir daquilo, eles recebiam alguns benefícios. Imagina o nosso governo chegar agora e dizer: porque você mora em Recife, porque você mora em Salvador, IPVA 0. Ouço glórias aí. IPTU 0. PIS, COFINS, nós não vamos recolher. São tributos que eram zerados para esses homens, como incentivo para que eles permanecessem lá. Isso, por mais que nas entrelinhas traziam uma ideia de Roma, de que general ocioso aqui é perigoso, então deixa eles longe, trazia status para a cidade. Era bom ser considerado um cidadão filipense. Parece muito com ser recifense. Não sei se vocês concordam. Espero que sim. Eu deixo vocês também com a alegria de serem soteropolitanos. Tenho o privilégio de serem a primeira capital do nosso país, ser uma cidade bonita, rica na sua cultura, de um povo amável, acolhedor, características que nos alegramos de dividir aqui com vocês, de receber também de vocês. Vemos então este cenário. Acima de tudo, qualquer que sejam as circunstâncias, vivei a ideia de uma cidadania celeste que nos molda, assim então vivemos de modo digno do Evangelho. É pelo que Cristo cativou em nós, nos fazendo cidadãos dos céus, que vivemos essa cidadania soteropolitana, baiana, brasileira, filipense, recifense, deixa eu botar o meu local, para a glória
do Senhor de modo digno do seu evangelho. E agora, então, com esse preâmbulo, podemos entender o que de fato é viver de modo digno do evangelho como um cidadão dos céus. Em primeiro lugar, viver de modo digno do evangelho significa, viver em maturidade e unidade de fé. Os versículos 27, a continuação, mas eu lerei todo, e o versículo 28, uma certa parte, eu lerei todo também, nos diz o seguinte: viver acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Qual é a questão que nos eleva os olhos para entendermos sobre maturidade? Onde é que Paulo está tratando ou chamando esse povo à maturidade? Vemos sobre uma questão da supervisão. O que é isso, meus irmãos? Talvez a gente se assemelhe muitas vezes a crianças, como falamos hoje pela manhã. Dependemos dos olhos de algumas pessoas para performarmos algo. Se o nosso chefe está lá, a gente está trabalhando e está querendo parecer que está trabalhando. Bate até mais forte no teclado para ver, não, o homem está trabalhando demais. É eficiência pura. Quando o nosso chefe está lá, a gente vai e quer servir um cafezinho, ou até pensa assim, não vou servir o cafezinho não, porque ele vai achar que eu estou querendo babar ele. Então, eu vou aqui mostrar aquilo que eu tenho preparado de melhor, pedir uma conversa com ele e dizer, chefe, eu estou fazendo tais e tais e tais coisas, veja, é isso mesmo, você sabe que é esse o protocolo, mas é isso mesmo que o senhor quer, para buscar agradar o chefe que está ali, por perto. O nosso chamado a viver em maturidade é não depender de que as estruturas de liderança, que são bênção de Deus na nossa vida, estejam postas diante de nós, para que a gente viva o Evangelho. Nós somos, muitas vezes, tentados a viver performaticamente o Evangelho. A pensar o Evangelho como algo a ser pura e simplesmente testemunhado e não vivido. É por isso que Paulo diz, vivam de modo digno, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito. A ideia aqui é de integridade. Somos um só, homem e mulher diante de Deus. Quer seja diante dos olhos dos nossos patrões, diante dos olhos das nossas lideranças, quer não. Se a gente fosse pensar dessa outra forma, talvez estaríamos livres hoje. Nosso pastor Marcos, pastor efetivo dessa igreja, está ausente, viajando, estará lecionando essa semana no STNE. E talvez, se a gente fosse levar por essa filosofia, então estamos livres para não vir no culto. Ah, pastor, por que o senhor não avisou de manhã? Porque senão eu não tinha vindo aqui. Às vezes a gente levanta essa situação enquanto estamos diante dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, ou até mesmo, pura e simplesmente, da presença da igreja, dos irmãos. Queremos viver um evangelho para satisfazer aqueles que estão ao nosso redor, ou queremos esconder a feiura do nosso pecado, pura e simplesmente, para que aqueles irmãos não me vejam assim e não venham me condenar. Quando fazemos isso, nós podemos estar agradando a qualquer outro, menos a Cristo, a quem nós devemos agradar. Podemos estar sendo cidadãos desta igreja primorosos. Se existisse isso, no final do ano, receber uma medalhinha. Mas diante dos céus, não termos nada a colocar na coroa que Cristo nos deu como galardão.
Não somos chamados a performar evangelho. Somos chamados a viver o evangelho em maturidade. Isso é crescimento. Por isso, meus irmãos, crianças, lembrem-se, vocês não podem ser uma criança quando os seus pais estão vendo e quando os pais não estão vendo. Quando os professores estão por perto e quando eles não estão. Quando o disciplinador do corredor da escola, um tio, uma tia que está supervisionando, aquela avó tão amorosa, que às vezes não quer falar mais rígido para não perder o netinho, ou pensando que vai perder o netinho, e você quer driblar a vovó e o vovô para fazer a sua própria vontade. Jesus chama você, da mais tenra idade, o mais novinho, a viver diante dos olhos do Senhor, não com medo pura e simplesmente, mas em um relacionamento verdadeiro. Por isso, seja obediente a Deus, primeiramente, e obedeça às autoridades que Deus tem te dado. Seja você, criança, uma só criança, marcada por Jesus na sua vida cotidiana. Isso não só vale para as nossas crianças, mas para os nossos jovens, as suas escolas, faculdades, aos nossos irmãos adultos que estão no mercado de trabalho, enquanto dividem salas ou estão em home office, trabalhando para si, ou somente consigo. Somos chamados a sermos uma só, pessoas íntegras, e não numa imagem que é nossa, mas na cidadania que temos em Cristo Jesus. Isso vivendo em unidade. É maturidade e unidade. Essa unidade é expressa no finalzinho do versículo, quando ele diz: indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimidados pelos adversários. Veja essas características. Não vou me demorar nelas, mas perceba que o Senhor nos chama a uma unidade desse viver conjuntamente. Não é simplesmente para performar fora ou viver sozinho, mas juntos na nossa comunhão, destilarmos o bom perfume de Cristo. Ele diz: estáis firmes em um só espírito. Lembrem-me uma coisa: qual é o selo da aliança de Deus com o seu povo? O que é que marca o povo de Cristo, pelos quais ele morreu, senão o Espírito Santo do Senhor? A Escritura então nos diz que temos cada um espírito, ou uma fração do Espírito Santo de Deus, correto? Não. Todos nós somos permeados pelo mesmo único Espírito de Deus. Não há um Espírito em mim e um Espírito em você ou no seu irmão ao lado. É um só Espírito, o Espírito de Deus, que nos faz comungar. Estamos sim em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pelo mesmo Evangelho, pela fé evangélica. Nessa batalha em que enfrentamos este mundo, quer seja nos seus princípios, quer seja na atuação, no dia a dia, onde o mundo jaz no maligno, temos uma só fé para viver, para defender, estamos juntos nisso, em unidade, que podemos enfrentar todas essas coisas. Além disso, há a maturidade chamada pelo Senhor, para que nós não nos intimidemos pelos adversários que se levantam diante de nós. E podemos fraquejar, mas é bom termos um irmão junto conosco para nos ajudar. Por isso, desfrutemos de maturidade, experimentando ela de Cristo, bebendo da fonte. Se preciso, como Paulo mesmo faz essa menção, comecemos com o leite espiritual, mas avancemos, comamos produto sólido e cresçamos em maturidade, aquilo que o Senhor nos chama a pensar: perfeita varonilidade, a imagem de Cristo. O sarrafo é alto, é impossível chegarmos até ele, mas essa é a nossa luta cotidiana, buscarmos a maturidade de Jesus e vivermos no meio do seu povo.
Temos estudado sobre o modo digno de viver o Evangelho. Vimos, em primeiro lugar, que viver de modo digno do Evangelho é viver em maturidade e unidade de fé. Em segundo lugar, perceberemos que viver de modo digno do Evangelho é testemunhar de Cristo ao mundo. E aí eu tomo o versículo 28 na sua completude para pensar a respeito disso. O versículo então nos diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Interessante pensar que existe uma dinâmica onde a igreja está exposta a esse mundo. Nós não vivemos enclausurados em um lugar onde nós não lidamos com outras pessoas. Às vezes é muito gostoso participarmos, por exemplo, de acampamento e desfrutarmos ali um pouquinho do que haverá nos céus, só os crentes. Ainda ali no acampamento, meladinho com o pecado, mas só os crentes, que quando pecam, pela graça de Deus, buscam misericórdia, perdão, reconciliação. Assim, então, desfrutamos bons momentos em acampamentos, mas o Senhor nos chama a uma vida cotidiana, de viver a Cristo. Nós vivemos o Evangelho onde Cristo viveu o Evangelho, no mundo onde jaz o maligno, onde todas as coisas parecem que vão na contramão do versículo que nos dá tanta esperança. Parece que todas as coisas vão ao encontro da igreja, né? E não são boas, agradáveis e perfeitas na vontade do Senhor, mas tudo coopera para o mal, né? Muitas vezes observamos assim, para o mal daqueles que amam a Deus. Não é assim que nos diz a Escritura. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem dentro do seu propósito. Mas o mundo é inimigo do Senhor, é nosso inimigo também, e se levanta tenazmente como adversários do Senhor e nosso. A partir de então, nesse chamado à maturidade de vivermos não intimidados, mas vivermos enfrentando essas adversidades, ele nos chama a essa percepção interessante na lida com o sofrimento, com as dificuldades do dia a dia de vivermos a Cristo como cidadãos dos céus. A primeira coisa que nos chama a atenção, eu vou fazer uma inversão aqui, é de que ele fala sobre, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, ou prova de salvação, isso da parte de Deus. O que é essa prova evidente de perdição? Esse texto é complexo, por isso eu chamo para perto de mim pastor Augustus, nas duas afirmações que vamos fazer sobre quem são, ou o que é essa possível prova evidente de perdição, e sobre quem são os possíveis adversários. Essa será a inversão que veremos aqui. Sobre a prova evidente de perdição, muito possivelmente o pastor Augusto levanta como a disposição ao sofrimento. O sofrimento que aquele povo tem passado ali é prova evidente de perdição, porém atesta para a salvação. Que sentido é esse? Meus irmãos, Paulo sofreu enquanto estava em Filipos. Foi esbofeteado, na verdade, chicoteado. Tivemos ali pessoas que se levantaram contra o ministério de Paulo, o avanço do reino de Cristo naquela cidade. Aquilo, então, levava-os a sofrer. Paulo, bem claramente, fala sobre os seus sofrimentos. E quando ele elenca os seus sofrimentos, ele coloca como provas evidentes de que o Senhor é com ele, que atesta o seu apostolado diante dos irmãos. Qual o testemunho? O testemunho de sofrer por meio ou por conta do Evangelho, por Cristo Jesus. Então, o que é prova evidente de perdição, o que eles olham e dizem assim: você é louco que eu vou querer um negócio desse? Eles aceitam o nome desse Senhor deles, Jesus, e perdem suas casas, e são vilipendiados. Crianças depois perguntem aos pais, talvez eles não saibam o que é também vilipendiados, mas o pastor às vezes traz umas palavras difíceis, né? São envergonhados, apanham, perdem as suas propriedades, são expulsos da cidade. Isso é toda a perdição.
E o é mesmo para quem tem os seus olhos terrenos. Imagina você agora, ao invés do IPVA grátis, IPTU grátis, chegar ao governo e dizer assim: ó, passa a chavinha do teu carro para cá. Passa a chave da tua casa para cá. É meu agora. É isso que estava acontecendo. Seu vizinho vai olhar e dizer: meu Deus, que loucura. Ele está disposto a enfrentar isso por causa de um homem que nem está aqui presente fisicamente com ele. Por uma ideia, um ideal. Não. Vivemos por alguém que é pessoal e vive ao nosso lado, Cristo Jesus. Estamos dispostos a sofrer, porque Ele sofreu primeiro em nosso lugar. Cantamos aqui, Cristo é a nossa vida, não um modelo de vida, é a completude da nossa vida, o motivo do nosso louvor. Ele morreu a nossa morte, nos dando a sua vida. E por que veio a nossa morte? O pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Como viveu Cristo? Em santificação, que leva ao Senhor. Ele tomou os nossos pecados e morreu por nós, nos dando então uma vida para ser vivida em santificação, para alcançarmos o Pai. E Ele fez isso através do seu sofrimento em nosso favor. Aos olhos do mundo, aquilo que sofremos diante do Senhor pode parecer perdição, pode parecer derrota. E às vezes, quando a gente escuta muito o ruído do mundo, para nós parece também. Nós somos chamados a encarar esses sofrimentos como privilégio, e vamos tratar sobre isso já já, no terceiro e último ponto. Em segundo lugar, depois de fazer essa inversão, chamei o pastor Augusto para me ajudar aqui sobre perceber quem são os possíveis adversários que se colocam aqui. E ele traz 3. Primeiro, os judaizantes. Segundo, os liberais no meio da igreja. E terceiro, cidadãos comuns incomodados pelo evangelho. Perceba aqui comigo. Judaizantes, quem eram estes? Alguns pretensos convertidos, que queriam dizer, é Cristo sim, é Cristo mais parte do judaísmo. Quando nós somos salvos pura e simplesmente por Cristo, Ele cumpriu a lei, e por isso estamos salvos em Cristo Jesus. Temos a lei moral que nos guia, nos chamando a uma resposta em obediência pelo amor que temos a Cristo, pelo amor que Ele derramou, primeiramente, a nós. Os judaizantes chegavam dizendo, não é só Cristo, é Cristo mais e o sábado, é Cristo mais os sacrifícios, é Cristo mais circuncisão, na verdade, em vez de sacrifícios, dieta judaica, e, por último, circuncisão. Vemos então, esse grupo no meio da igreja. O segundo grupo são liberais, aqueles que, de uma outra forma e para o outro extremo, diziam, é Cristo, mas temos liberdade por aqui. Por que não participar dos jogos gregos, onde eram competidos na nudez dos seus competidores, para mostrar e exaltar corpo, feito, oferecido a deuses? Qual é o problema? Isso é cultural. Nós podemos viver isso e Cristo aqui também, calma. É da porta para dentro. E ainda bem que a porta é na lateral e não virada para nós, porque o povo nem nos vê aqui dentro direito. Não. Somos chamados a testemunhar sobre isso. E o terceiro são cidadãos comuns incomodados pelo rebuliço. Vocês conhecem essa expressão por aqui? Rebuliço que o Evangelho fez naquela cidade, pelo testemunho de Cristo. Dos 3, perceba, meus irmãos, 2 estão no meio da igreja. Somos chamados a testemunhar no meio da igreja. Isso também nos traz uma visão sobre isso, que nós precisamos entender se estamos testemunhando de Cristo na igreja, ou estamos falando de vozes que não vêm da palavra. Estamos afirmando coisas que não vêm do bom evangelho. Estamos disseminando filosofias e
e doutrinas que não competem ao Senhor, mas destilamos ela por aí afora, como se do Senhor o fosse. Somos chamados a testemunhar verdadeiramente de Cristo dentro, em nós, no nosso meio, conhecendo a Jesus verdadeiramente. E conhecendo a Jesus verdadeiramente, sendo bom testemunho do equilíbrio, da graça e daquilo que é radical nas Escrituras, para vivermos o Evangelho como cidadãos dos céus. Por isso, meu irmão, vivamos o Evangelho genuinamente. Não permitamos que, porque estamos dentro da nossa igreja, no conforto do meio de graça que é a comunhão dos santos, dá espaço para a libertinagem, a brincadeiras que não edificam, a um comportamento mundano, só porque, não, eu estou aqui, é só com meus amigos. A gente tem maturidade para isso. De fato, isso nos remonta à maturidade cristã? Não. E por último, essa cidade não estava em paz por conta vou chamar assim, dos evangélicos que estavam lá. Qual é o impacto dos evangélicos que temos no nosso Brasil, na nossa cidade? Qual é o impacto que temos tido na nossa sociedade? Temos trazido rebuliço a esse mundo. As portas do inferno têm tremido diante do avanço do reino do Senhor. Ou talvez é a gente que está tremendo lá de cá e a porta do inferno estática. Porque ela não sai, não é uma porta correndo atrás da gente, não. Ela está estática e a gente vai lá saquear. Cristo tem sido testemunhado por nós, meus irmãos. Nós somos marcados por Cristo, pela cidadania celestial. Ela é a nossa primeira cidadania. Somos embaixadores do Senhor. Por isso, meu irmão, não perca tempo e oportunidade, mas testemunhe de Jesus, onde Ele te plantou. Quer seja na escola, crianças, no CICI, irmãos, aqueles que fazem parte do CICI, nas faculdades, onde estamos estudando, nas escolas, enfim, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Será que a gente quer fazer, e é uma tendência natural no nosso coração, a gente quer fazer da nossa casa o nosso reduto, onde eu posso relaxar. E talvez a gente, muitas vezes, queira fazer o seguinte: não, eu vou evangelizar fora, tal, não sei o quê, mas chegar em casa, deixa eu dar uma descansada. Não precisa o vizinho saber que eu sou crente, não, porque depois ele vai querer um aconselhamento comigo, vai querer tirar uma dúvida comigo, e aí, vai tirar o meu descanso. Não. Somos chamados a brilhar a luz de Cristo, onde quer que estejamos. Os nossos vizinhos sabem que somos do Senhor, que somos marcados por Cristo, conhecem da nossa outra cidadania. Talvez se você tivesse o passaporte pernambucano ou europeu, você mostrasse para todo mundo, não é? Em alguns outros lugares por aí, acho que não acontece por aqui não, alguém tem um sobrenome diferenciado, alemão, e faz questão de dizer, e quando você fala a pronúncia errada, sai de baixo. Por que não a cidadania celeste? Por que escondemos ela? Somos chamados a testemunhar dentro da igreja, vivendo coerentemente com o Senhor e fora. Brilhar a luz de Cristo. O nosso lar precisa fazer isso. Não se esconda no seu lar. Não faça daquele lugar um recôndito onde há um servo do Senhor escondido, mas seja ali luzeiro de Cristo, onde você foi plantado. Não é à toa que Deus te permite viver onde você vive. Temos estudado sobre o modo digno de viver o Evangelho. Vimos, em primeiro lugar, que viver de modo digno do Evangelho é viver em maturidade e unidade de fé. Em segundo lugar,
vimos que viver de modo digno do Evangelho é testemunhar de Cristo ao mundo. E terceiro e último lugar, perceberemos então que viver de modo digno do Evangelho é sofrer contente por Cristo. Isso perceberemos no versículo 29 e 30. Viver de modo digno do Evangelho é sofrer contente por Cristo. Nos diz assim a palavra de Deus. Vamos todos juntos ler? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. O que nós percebemos aqui, deixar nítido o texto, é a Escritura Sagrada, na sua completude, é que haverá sempre o sofrimento. O sofrimento estará no meio do seu povo. O pecado nos toca e nos leva a sofrimento. Às vezes, está tudo bem, mas o nosso coração inconformado ainda consegue sofrer. Isso é marca da nossa natureza caída. A ideia, então, do texto não é de que a gente deve ser masoquista e querer sofrer. Ver uma situação ali, dizer, meu irmão, ali eu vou sofrer, então eu vou encarar aquilo, eu vou me colocar diante daquilo. Nós somos chamados a encarar o sofrimento contentemente. E esse contentamento não descansa no objeto do sofrimento, na circunstância do sofrimento, mas descansa em que Cristo está conosco, é conosco, enquanto nós sofremos aquilo que sofremos aqui, nessa terra. Eu gosto dessa forma que Paulo ele apresenta a condição deste sofrimento. Ele faz uma comparação. E a comparação aqui não é que esse sofrer é mais digno ou melhor do que aquilo que ele compara. Mas ele está dizendo aqui que não descansa pura e simplesmente naquilo outro, que é a fé, o crer no Senhor. Ele elenca aqui, nessa prioridade, que Deus nos deu uma graça. Quando você pensa em graça, certamente nós não pensamos em sofrimento. Deus me deu uma graça, meu carro quebrou hoje pela manhã, e aí eu tive que vir a pé, de um tempo para cá. Deus me deu uma graça, e aí eu perdi muito dinheiro numa aplicação que eu fiz. A gente não consegue encarar muitas vezes isso como graça, né? Vê o que é que ele está dizendo, o que é graça de Deus. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Sofrer. Sofrer por Cristo é graça. É assim então que Paulo encara o seu ministério, dizendo que as marcas do seu verdadeiro, da legitimidade do seu ministério são o quê? Tudo aquilo que ele sofreu por Cristo Jesus. Naufrágio, perseguição, açoite, prisão, são marcas que qualificam. Em outra oportunidade, se não me engano, o apóstolo Pedro vai dizer sobre esse sofrimento como gracioso, se alegrando naquilo que padeceu. Vemos essa marca natural da igreja. Isso não parece graça aos nossos olhos, mas é graça diante de Deus. E a comparação, então, que ele diz sobre esse sofrimento, recebemos graça de padecermos por Cristo, ele diz, e não somente de crerdes nele. O que é que ele quer comparar aqui em si? É de que a nossa fé, ela não é somente uma boa filosofia de vida, que nos dá, então, o melhor deste mundo para a gente encarar esse universo e assim crescermos. Não descansa pura e simplesmente de dominarmos o código e assim vivermos uma vida boa. É fato de que a fé
cristã, aplicada a essa sociedade, fez com que muitos crescessem, se desenvolvessem. A segunda onda do calvinismo fala muito sobre essa influência dos princípios bíblicos no meio da sociedade. Isso é bom, é graça de experimentar. É importante, sim. Nós temos um governo que temos, por mais das suas imperfeições, porque observamos algo parecido das Escrituras, ao nos orientar. Muito daquilo que nós conhecemos como justiça vem das bases do Senhor, moral, ética. Por que a gente não aceita aborto? Porque o Senhor nos dá uma ética, e assim lutamos por isso. Mas a ideia é de que nós não temos pura e simplesmente a graça, que é graça também, de termos uma boa filosofia de vida, uma boa doutrina, uma boa doutrinação, termos os melhores catecismos e a melhor confissão de fé, junto com a Escritura Sagrada. Nós temos a graça de podermos viver na prática da piedade isto, e até mesmo sofrer pelo Evangelho. É isso que ele está dizendo. Temos muita graça. Pedro vai nos dizer que devemos estar preparados para dar razão da nossa fé. A ideia, então, aqui, é que precisamos, sim, estudar, conhecer mais ao Senhor, conhecer mais as Escrituras, nos revela mais do nosso Senhor. Nos céus, se você acha que vai parar de estudar, esteja totalmente enganado. Continuaremos a todos os dias conhecer mais e mais de Cristo, do nosso Senhor, até o fim. Até que a gente conheça Ele completamente. Como Ele é eterno, como Ele é grandioso, como Ele não tem fim. Não haverá fim da nossa eternidade. Por isso que viveremos essa eternidade. Porque Deus se revelará mais e mais. E como um poço sem fundo, seremos revelados. Ou Ele será revelado a nós. Isso é graça e favor do Senhor. Isso é bênção. Eu gosto de pensar naquilo que é quebrado, infelizmente, em Gênesis capítulo 3, quando diz que Deus vem na viração do dia, para andar com os seus, Adão e Eva, e ele vinha rotineiramente, caminhar com os seus, naquele jardim. Naquele dia, o Senhor percebeu, não que ele não soubesse, mas deixa-nos evidente aquela quebra. Cadê o homem que eu criei? Ele não estava pura e simplesmente perguntando a Adão, cadê você? Ele sabia. A ideia é, cadê o homem que eu criei para se relacionar comigo? Um homem íntegro, santo. O Senhor nos dá a conhecê-lo todos os dias. Mas também é graça podermos padecer por Cristo. Como vimos pela manhã, nós não podemos considerar quando nós erramos e pecamos e recebemos os frutos disso como, ai Senhor, estou sofrendo pelo Evangelho. Não é isso que Ele está nos dizendo. Mas quando sofremos genuinamente pelo Evangelho, quando somos, de novo, crianças, cobrem aos seus pais, vilipendiados, quando somos abatidos, porque vivemos a Cristo, isso para nós é privilégio diante de Deus. É graça, é favor. Por isso, não seja masoquista, mas esteja contente no Senhor. Ele é tudo para mim. Por isso eu posso encarar qualquer tipo de adversidade pela fé que eu tenho genuína em uma pessoa, num Deus relacional, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E uma bênção anexa, que Paulo gosta de tratar nessa carta, pela quebra, ruptura que ele nos mostra lá na frente, no capítulo 4, e nos chama a utilizarmos um filtro na nossa mente, que cantaremos já já sobre isto. Ele trata aqui sobre comunhão. Ele trata sobre comunhão.
Versículo 30 nos diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Em suma, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós não vivemos isso a sós. Nós não sofremos tudo que sofremos a sós. Temos o Senhor, sim, ao nosso lado. Ele que sofreu antes, sofreu primeiro. E ouso dizer, sofreu sim, mais do que a gente. Ele está conosco, diariamente. O seu Santo Espírito habita em nós, mas Ele nos deu uma bênção anexa, que é a comunhão dos santos. O que Paulo está dizendo aqui é: tendes o mesmo combate que vistes em mim. Nós combatemos este mesmo combate. Este mesmo que no primeiro versículo aqui, 27, ele vai dizer, lutando juntos pela fé evangélica. O que ele está dizendo aqui é a aplicação exatamente disso. Estamos vivendo essa luta juntos. O Senhor nos tem permitido viver, dividir isso como igreja do Senhor. Combate este, que vistes em mim, e agora ainda ouvis que é meu. Eu estou passando por isso também, meus irmãos. Estamos passando por isso juntos. E como é que a gente vê essa união nisso? De certa forma, Filipos percebeu isso. Enviou donativos para Paulo. É assim, então, que chega Epafrodito lá para levar os donativos e devolver a carta. Mais para frente nós vamos ver um texto curiosíssimo sobre Epafrodito. Ele adoece, quase morre, e chega até lá, e Paulo então diz: estou enviando ele de volta para que vocês estejam alegres com a vida deles no meio de vocês. Isso faz parte dessa comunhão Deus nos chama a viver. No versículo 25 e 26 que citamos ainda, o que motiva Paulo aqui a encarar que viver a Cristo, ou morrer, estar com Cristo é infinitamente melhor, é: por causa de vocês, para a alegria de vocês, eu entendo que permanecerei. E ele se alegra nisso. É pensando no próximo. Meus irmãos, nós somos chamados a viver isso juntos, a suportarmos as cargas uns dos outros, em amor ao Senhor, em amor ao próximo. Desfrute do Evangelho da graça, no meio da comunhão do seu povo. Não saia daqui, meu irmão, correndo para sua casa. Não saia daqui, meu irmão, talvez até conversando com alguns, mas vivendo uma vida cotidiana longe do povo santo de Deus. Seja intencional, como Paulo está sendo aqui em dizer: meus irmãos, eu estou sofrendo aqui também com vocês, estamos juntos nessa. Seja intencional a fazer isso na vida de outros. Eu sei que a nossa cidade é gigante, que o trânsito é enorme, então experimente no modo fácil. Veja os vizinhos, seus irmãos aqui da igreja, que moram próximo a vocês. Desfrute dos núcleos de comunhão que são espalhados por essa cidade. Temos até no Paraíso Inema, um pequeno grupo, eu preciso visitá-lo. Eu chego de manhã, viu, meus irmãos? E só saio na outra manhã. Temos espalhado pela nossa cidade. E é um incentivo desse, e estamos com mais tempo, de Inema agora. Vamos orar novamente sobre isso. Eu já não preciso mais concordar com tudo que o presbítero Felipe trouxer para ter acesso a Inema, não? Tenho 2 casas, agora só posso brigar com um por vez. Queridos, temos o privilégio de partilharmos essa luta juntos. É comunhão que o Senhor nos dá a viver, por isso, vivamos. Não desprezemos a comunhão dos santos, mas utilizemos isso. Sejamos de fato pessoas que valorizam aquilo que Deus valoriza e que nos dá. Eu lembro muito do começo de quando tive meu primeiro carro, graças a Deus, presenteado pelos meus pais, pelo meu pai,
E lembro o quanto vinham as reclamações de quando tinha uma raladinha, alguma batida, ou às vezes quando primeiro eu dividi carro com meu pai. Eu acho que foi uma experiência péssima para ele, por isso ele me deu outro. Eu lembro que teve uma vez que eu dei uma batidinha, uma raladinha no carro dele, o carro foi, consertou, voltou, ele me emprestou no outro domingo, aí eu dei uma raladinha no outro carro e a placa deu uma empenadinha. Por pouco, não machucava de novo o carro dele. Pense numa bronca. Até esqueci porque eu entrei nisso. Mas, enfim, nós compartilhamos da vida. Lembro da bronca que meu pai me deu ali enquanto compartilhava, ganhei meu carro e pude desfrutar dessa bênção, né? Lembrei. E ver o quanto meu pai ficava chateado, porque muitas vezes era displicência. Eu não dava valor real àquilo. Às vezes porque não saía do meu suor. Agora, todo mês, dia 8, bate nos meus aplicativos uma lembrança de valorizar o carro que eu tenho aí fora. Chega o boleto dele para pagar. E é caro. Agora, qualquer coisinha é bem mais valorizada. Porque a gente entende um pouquinho o custo. Às vezes a gente acha que porque Cristo pagou o preço, foi de graça. É de graça para nós. Custou a vida de Cristo. Custou o ministério de Cristo. Custou Ele se esvaziar de sua glória, chegar, viver entre nós, morrer, ressuscitar. É de graça para nós. Cristo pagou o preço. Por isso, meus irmãos, valorizemos aquilo que Cristo pagou o preço para nós vivermos. Não desprezemos nenhum dos meios de graça. E destaco aqui, nesse momento, a comunhão dos santos. Vivamos isso intensamente. Hoje vivemos num privilégio que é podermos ter a chamada de vídeo. Isso tem matado muito a saudade dos pais de Ana Paula há tanto tempo, enquanto vivemos distantes, e agora, com minha mãe, nesse tempo que, a partir de então, vivemos distantes. Podemos fazer isso, nos preocupar uns com os outros, ligar, mas não perca o referencial do presencial, da comunhão ali dos irmãos. Faça o esforço, seja intencional em experimentar isso. E assim se dê a ser pastoreado e pastoreie aqueles que Deus tem colocado por perto. Valorize a irmandade em Cristo Jesus. E assim então, vivamos de modo digno do Evangelho. Diferente do que César fez a Pompeia, sua esposa, largando-a por conta de uma possível fragilidade, possível indignidade. Cristo, mesmo sabendo da nossa podridão, infidelidade, resolveu permanecer conosco e nos amar. Ele resolveu nos perdoar, nos purificar e nos habilitar a viver com Ele. A nossa resposta, amém, né, filho? A nossa resposta a esse amor deve ser, então, a de agradar ao Senhor e, por amor, viver de modo digno de Cristo. Vivamos de modo digno do nosso Senhor. Vamos orar, colocar de pé. Senhor Deus, abençoa o teu povo, direciona-nos, pela habilidade que o Senhor nos dá, que não é nata a nós, mas pelo teu Santo Espírito em nós, como povo marcado pela tua presença, faz-nos verdadeiramente valorizarmos a nossa cidadania dos céus e experimentarmos ela aqui, nessa terra, na terra que o Senhor nos dá a viver, em Salvador, onde quer que o Senhor nos leve, para o teu inteiro agrado. Faz-nos viver diante dos seus olhos, te louvando, de modo digno do Cristo, que é digno, sim, de todo louvor, honra e glória, a quem, habilitados por Ele,
queremos viver em santificação. Louvado seja o teu nome pela nossa caminhada. E nos santifica na tua palavra, nos dando força. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, queridos, canção dos Filipenses. Se houver